Caleb, nome que significa cão, escravo. Já começamos aí, né? O nome não diz nada sobre o indivíduo, a menos que ele era um cara dotado de capacidade guerreira, ele era um cara aguerrido. Fora isso, ele não tinha vida de cão, ele não era escravo de nada, ele sempre foi valente no Senhor. Mas Caleb significa cão, significa escravo. É um nome muito querido por causa do Caleb, o conquistador da Terra Prometida, né? Por que Caleb torna-se uma figura tão importante na história dos hebreus e, como consequência, na história da cristandade? O Caleb, quando a gente vai lá em Números, no capítulo 14, fica muito claro que ele quase morre apedrejado com Josué, porque Moisés tinha enviado 12 espias, cada um representando uma tribo, e aí, daqueles 12 espias, 2 se destacaram. Um foi Josué, da tribo de Efraim, e o outro foi o Caleb, da tribo de Judá. Ele foi representando a tribo de Judá. E aí o pessoal leva aqueles relatórios assim, realistas, verdadeiros. Olha, a terra tem gigantes, o povo é poderoso. Eram relatórios verdadeiros. Mas aí chega o Caleb e pensa assim, gente, existe um fato, esse é um fato. O fato é que a terra é difícil, mas a gente precisa se apegar à verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós estamos aqui em Cristo, né? Ele diria hoje, mas na época nós estamos aqui no nome do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor vai nos levar até lá. O Senhor sempre diz que a guerra é dele, então é dele essa guerra. A gente só vai ser agente, né? A gente só vai agir no nome do Senhor, a vitória é nossa. E aí o povo falou assim, o que vocês dois estão agindo loucamente? Quiseram apedrejá-los. Dos que tinham mais de 20 anos de idade, depois dessas rebeliões no deserto, ele foi o único, fora Josué, que entrou na Terra Prometida. Então só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, porque os outros todos, incluindo os espias, morreram no deserto. Aquilo não é mencionado senão após 45 anos. Passam-se 45 anos e aí ele volta a ser mencionado nas Escrituras, precisamente no capítulo 14 de Josué, quando ele vai relembrar as vitórias que o Senhor deu a ele, né? Que daqui a pouco nós vamos detalhar isso. E em meio a isso, ele ainda participa de várias outras conquistas na terra de Judá, né? Especificamente ali na região de Hebrom, que vem a se tornar uma cidade importante, né? Hebrom, por exemplo, é a cidade que Davi conquista, que Davi foi coroado como rei de Judá. Aí só 7 anos e meio depois que ele reinou em Hebrom, é que ele passa a capital do reinado para Jerusalém. Ele acaba, em meio às muitas conquistas, derrubou gigantes, né? Os descendentes dos Nefilins, chamado aqui de Anaquins e os Refaíns. Ele derrubou esses povos todos, mas quando chegou ali na cidade de Kiriat Sefer, né? Ele, por algum motivo que a gente desconhece, ele fala assim, eu não dou conta disso, mas quem conseguir derrotar essa cidade, que era também ali próximo a Hebrom, eu vou dar a minha filha Axa em casamento. Aí o Otniel consegue derrotar aquela cidade, e ele se casa com Axa, e ele vem a se tornar um dos juízes de Israel, que é o que a gente vai ver no livro de Juízes, né? E por último, é importante a gente lembrar que o Caleb, ele não é mais mencionado nas Escrituras, né? Ele acaba ficando ali esquecido, embora ele tenha sido um homem aguerrido e radicalmente confiante no Senhor, ele não é mais mencionado e ele mereceria entrar, por exemplo, para aquela lista de heróis da fé que está lá em Hebreus no capítulo 11. Mas ali o próprio escritor diz, né, o escritor, suspeita-se que foi uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus. A pessoa que escreveu vai dizer que era muita gente, era uma nuvem de testemunhas. Ela foi lembrando de alguns e não conseguiu lembrar de Caleb, né? Caleb, o guerreiro, que terá todo o nosso respeito.